Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar que nós estamos em oração, em campanha de oração, num compromisso de oração, pelas programações que vêm à frente. Nós teremos em setembro aniversário da nossa igreja, 59º aniversário. Ela foi organizada no dia 7 de setembro de 1963, portanto, completando 59 anos. E durante o mês de setembro nós teremos várias atividades celebrando isso, celebrando a presença de Deus durante toda esta história e nos trazendo até aqui. Nós vamos ter uma cantata apresentada pelo coral da nossa igreja, nós teremos a presença do conjunto Som Maior conosco, nós teremos a celebração no dia 7, é uma quarta-feira, feriado nacional. Então nós nos reuniremos aqui no templo nesse dia para celebrar diante de Deus em gratidão por este aniversário. Então quero convidar você a orar. Tempo de compartilharmos com as pessoas a nossa alegria de conhecermos a Jesus. Tempo de evangelizarmos então, de compartilharmos o Evangelho de Cristo. A igreja existe, ela não é uma instituição, nós não estamos celebrando o CNPJ dela, nós estamos celebrando o fato de sermos o povo de Deus que Ele colocou aqui, plantou aqui, com o propósito de anunciarmos ao mundo as grandezas do nosso Deus. Somos um povo escolhido, uma geração eleita. Então eu quero convidar você a orar, a se envolver com essas atividades, a chamar os seus convidados, aquelas pessoas que você está evangelizando, pensando em trazer para Cristo, que você sabe que eles precisam ter este encontro com Cristo. Eu quero mais uma vez convocar você a escolher as suas vítimas e começar a orar por elas, e começar a cercá-las com o seu cuidado, com a sua oração, com o seu presente, com o seu convite, com a sua disposição de falar, olha, vai ser tal dia, eu passo aqui para te buscar, para que você vá lá, para que você vai ser uma bênção para a sua vida. Essa pessoa seja exposta a este Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar hoje sobre perdão, sobre esta necessidade tão grande em nossa vida. O perdão é algo tão importante, tão sagrado. Ele é capaz de curar. Ele é algo tão importante que o próprio Deus providenciou para a nossa vida. E não teve nenhuma dúvida de pagar o mais alto preço para que você e eu pudéssemos experimentar perdão. Perdão dos nossos pecados, cura para a nossa alma, cura para os nossos relacionamentos, cura para o relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, filhos e pais. Não é à toa que o Antigo Testamento termina dizendo que ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E Jesus vem para fazer isso, o Evangelho vem para fazer isso, essa boa notícia produz isso em nossas vidas. Cura em nós, cura nos nossos relacionamentos, cura no meio do povo de Deus. Eu queria orar por você antes de passarmos a nossa meditação. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de estarmos juntos agora, neste instante, ó Deus, em oração, unidos nós a Ti, ó Deus, por este privilégio que é a oração. Usando, ó Deus, o privilégio que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, quando aquele
véu foi rasgado e nós todos agora podemos ter o privilégio de entrar diretamente na presença do Senhor, irmos direto ao trono da Tua graça para buscar o socorro oportuno, ó Deus, para cada uma das nossas necessidades. Nós vamos te pedir agora, nesta hora, ó Deus, que o Senhor providencie essa cura, ó Deus, que haja perdão nos nossos relacionamentos. Ó Deus querido, que haja perdão entre marido e esposa, entre esposa e marido. Que haja uma reconciliação, ó Deus, nos casais. Ó Deus querido, que haja uma cura nos relacionamentos dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, ó Deus. Que haja reconciliação, que haja pacificação, ó Deus, nos relacionamentos. Que os nossos lares, ó Deus, possam ser ambientes de paz, ambientes, ó Deus, de tranquilidade, ambientes, ó Deus, de refúgio, por causa da cura que o perdão providencia, ó Deus, nos nossos relacionamentos. Ó Deus, derrama sobre cada família da Tua igreja, sobre cada casal, ó Deus, sobre cada casa, sobre cada lar, ó Deus, esta mesma cura que trouxe para nós quando nós o aceitamos. A paz no coração, a paz que excede todo o entendimento, a paz com Deus, que ela transborde para além dos corações, ó Deus, e se manifeste nos seus relacionamentos, ó Deus. Que ela se manifeste no âmbito da Tua igreja também, ó Deus, na nossa família da fé. Ó Deus querido, venha agir poderosamente, de tal maneira, ó Deus, que nós possamos experimentar a Tua presença, o Teu agir, o lavar regenerador que vem com a Tua palavra e com o Teu Espírito. Ó Deus, que estes que participam agora desta oração, onde estiverem, ó Deus, sejam alcançados pela Tua graça que cura, pela Tua graça que sara, pela Tua graça que perdoa, e que isso tudo, ó Deus, transborde em seus relacionamentos. É a nossa oração, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Prepara o teu coração, vamos meditar sobre isso, sobre a importância do perdão em nossas vidas. Consertando a situação. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas, para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como um descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Levem isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando dois de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvidas de que estarei ali. Errar é humano, perdoar é divino. Esse dito popular revela quão difícil é para qualquer pessoa perdoar. Especialmente para aqueles que experimentaram o perdão de Deus ou que foram perdoados alguma vez, pode pesar sobre eles o fato de que precisam perdoar outros, que precisam produzir na vida de outros o mesmo alívio que receberam em suas vidas, que precisam experimentar em seus relacionamentos este contato com o perdão que cura. Eu queria pensar com você sobre algumas verdades que são importantes quando nós pensamos sobre o perdão que a Bíblia nos ensina. Até porque nenhuma passagem da Bíblia fala plenamente sobre o perdão. Essa semana nós tivemos uma meditação que falava sobre perdoar sempre.
E algumas pessoas, por conta de entender, olha, é preciso perdoar sempre. O próprio Jesus nos ensinou a Pedro, na pergunta dele, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus disse, você deve perdoar 70 vezes 7, lembrando desta possibilidade de perdoar sempre, de você sempre estar pronto a perdoar, sempre disposto a perdoar. Agora, baseado neste versículo, alguém pode dizer assim, olha, aquele marido que bate em você, você precisa perdoá-lo. Aquele conhecido seu que sempre pede dinheiro para você e nunca paga, você precisa perdoar. Aquela pessoa que sempre vai na sua casa e rouba alguma coisa, subtrai alguma coisa, você precisa perdoar. Então, perdoar é preciso compreender algumas questões que são importantes para que a gente perdoe da maneira correta, para que perdoar não se torne um problema para a nossa vida, para que perdoar não se torne um peso em nossa vida. Talvez a palavra mais importante de Jesus, e ele está falando no contexto da igreja local, quando lá em Mateus capítulo 18, ele diz que se o seu irmão pecar contra você, então neste primeiro momento nós devemos pensar sobre quando eu sou ofendido por alguém. Ora, existem pessoas que são melindrosas, existem pessoas que se não ouvir um bom dia pessoalmente, ele fica chateado. Ele, se não receber parabéns no dia do aniversário dele, ele vai dizer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, Deus me abandonou. Existem pessoas, então, que são extremamente sensíveis e acabam se ofendendo por qualquer coisa. Naturalmente que quando Jesus fala sobre uma ofensa, ele não está falando sobre estes melindres que são problema da pessoa. O fato, às vezes, de você não tê-la visto, passou pela rua e não cumprimentou. Eu me lembro de uma vez de um irmão que, me encontrando no domingo, disse, rapaz, eu encontrei você lá no centro da cidade, na rua 24 de maio, né? Nós passávamos ali, e ele disse que gritou meu nome e que eu não vi. Então isso pode acontecer, que de fato eu não vi, nem ouvi meu nome sendo gritado na muvuca da 24 de maio, há muitos anos atrás, no horário do almoço. Então isso pode acontecer. Se fosse uma pessoa muito melindrosa, ele chegava no domingo, o irmão não gosta de mim, o irmão fez questão de me ignorar, coisas desse tipo. Então esses melindres devem ser deixados de lado. Nós precisamos amadurecer, crescer, nos tornar pessoas adultas para saber tratar das questões. Então a primeira questão é assim, quando eu me sinto ofendido. A primeira questão é perceber a seguinte, como eu me sinto. E eu preciso esclarecer com este irmão que eu me senti ofendido. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a pessoa não teve intenção de me ofender. O meu sentimento fez com que essa ofensa existisse. É como eu me sinto. Então, sentar com essa pessoa, procurar o momento correto para expor o meu sentimento. Eu me senti ofendido porque você fez isso. Como esse irmão que eu disse que me encontrou na rua, gritou meu nome, eu não respondi, não olhei. E no domingo ele veio falar comigo. Ele poderia chegar para mim e dizer, olha, você me ignorou, você fez que não me viu, você é mau, você me magoou. Ou ele poderia chegar, como ele fez comigo, e falar, rapaz, eu passei por você do outro lado, gritei teu nome e você não me deu atenção. Eu falei, rapaz, me perdoa porque eu não vi, não ouvi, não prestei atenção. Veja como foi a minha resposta, me perdoe porque eu não vi, eu não tive intenção. Se ele se sentisse ofendido, ele teria se sentido ofendido não porque eu fiz de propósito, porque eu quis magoá-lo, mas simplesmente porque aconteceu. E muitas ocasiões nós nos sentimos ofendidos, é um sentimento nosso, não é uma ação da outra pessoa. Isso acontece entre casais, palavras que dizemos sem pensar, na hora errada, atitudes que tomamos e o outro se sente ofendido, mas não porque você quis ofendê-lo, mas simplesmente porque aconteceu uma distração ou coisa desse tipo. Então a primeira questão é esclarecer como eu me sinto, os meus sentimentos. Segundo,
Conversar com esse irmão, que é o que Jesus orienta aqui. Olha, se o seu irmão pecar contra você, você deve procurá-lo. Então, em primeiro lugar, como eu me sinto? Foi uma ofensa de verdade? Aconteceu algo? Agora, o que Jesus fala aqui, se o teu irmão pecar, se ele cometeu algo grave contra você, se ele transgrediu uma lei que pode criar essa ofensa na sua vida, que pode causar o mal a você, você deve procurá-lo. Jamais leve para um terceiro aquilo que você tem para tratar com aquela pessoa, a menos que esta pessoa, esse terceiro, possa ser um conselheiro que possa ajudar na cura nessa situação. Quando a gente encontra Tiago escrevendo a sua carta, ele diz assim, lá no 5º capítulo da sua carta, quando ele fala sobre aquelas pessoas que estão com algum problema. Se há alguém entre vós sofrendo, que ele ore. Se há alguém que está feliz, que ele cante louvores. Se alguém está doente, e aqui eu vou ampliar essa ideia de doença para além das doenças físicas. Ele diz que quando alguém está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem com ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Para que existem esses presbíteros aqui que Tiago fala? Para que eles possam ajudar, através da oração, da aplicação do remédio correto, a ajudar na cura e no perdão de pecados, se houver pecados e ele está sofrendo por causa de pecados. Então, só entra um terceiro nessa relação se esse terceiro for um presbítero, um líder espiritual da igreja, um líder experimentado que possa contribuir para a cura. Se não for esta pessoa, isso vira fofoca. Então, é preciso, como disse Jesus, procurar a pessoa que lhe ofendeu, que pecou contra você, e mostre-lhe o seu erro. Olha que coisa séria. Não é para acusar a pessoa, mas é para mostrar onde você errou contra mim. Por exemplo, eu disse aqui, fulano foi pedir um dinheiro emprestado. Você prometeu que pagaria dia 5, mas chegou dia 5 você não pagou, também não me ligou para dizer que não poderia pagar. Passou dia 6, dia 7, dia 8, chegou dia 20 no outro vale seu, você também não me ligou, ficou 15 dias sem falar comigo. Veja que eu não tenho culpa, eu quis te ajudar e você vai mostrar onde foi o erro, o que foi combinado, o que foi que este erro causou de problemas. Procure o seu irmão. Se ele pecar contra você, tenha consciência que houve um pecado, um erro desse irmão contra você, vá e mostre-lhe. Quando é que eu vou fazer isso, pastor? No momento especial. Ore a Deus antes. Não pegue essa pessoa em qualquer lugar, na saída do metrô, na porta da igreja, para resolver um problema sério. É um pecado. Não é um melindre. Vocês precisam sentar com calma e preparar aquele ambiente que Jesus vai dizer, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Um momento em que Jesus possa atuar no coração dos dois, porque senão isso não funciona. Você não vai lá para acusar, você não vai lá para cobrar, você vai lá para mostrar que houve um erro e que você se sentiu ofendido com este pecado que esta pessoa cometeu contra você. Você vai lá para buscar a cura para o relacionamento dos dois, para que seu coração e o coração dessa outra pessoa possam ser curados. É por isso que existe um caminho todo especial a ser trilhado para que a cura possa acontecer na vida das pessoas. Então, quando a gente mostra o erro para outra pessoa, para aquele que me ofendeu, se Jesus está no nosso meio, se Ele preparou este momento, pode haver arrependimento. Essa pessoa pode cair em si, de fato eu errei com você. De fato o que você está dizendo aconteceu. Eu deveria ter agido de uma maneira diferente. Então me perdoa. E nós já aprendemos aqui que o arrependimento ele também é um processo que acontece no coração dessa pessoa. Ele passa pela confissão do pecado, de fato.
eu reconheço, eu pequei, eu errei, eu deveria ter me comportado de uma maneira diferente. Segundo, esse processo leva à contrição, à tristeza pelo pecado, ao lamento por ter acontecido isso. Tristeza interior, tristeza do coração, lamento pelo seu erro. Confessa, admite que errou, se entristece porque errou e transformação, um desejo de consertar essa situação. Por isso que o arrependimento, então, é um processo que tem a confissão, a contrição e a transformação. Momento em que eu assumo o compromisso de transformar o meu comportamento, eu assumo o compromisso de ressarcir quem eu prejudiquei, momento em que eu assumo o compromisso de pedir perdão, de me desculpar, de lamentar diante daquele que eu ofendi, contra quem eu pequei, o meu pecado. Então existem todos os detalhes que precisam ser levados em consideração. Lembra que tudo isso é feito na base da oração, na base da orientação de Deus, no momento certo, como eu disse, não se procura alguém na porta da igreja ou em qualquer lugar. Quando a gente fala, por exemplo, mostre-lhe o seu erro, para que essa pessoa possa pedir perdão, possa se arrepender de algo objetivo. A coisa mais triste que existe é quando alguém que ofende, que peca, que machuca outra pessoa, chega e diz assim, me perdoa por qualquer coisa. Que qualquer coisa? Você está arrependido de quê? Você lamenta ter feito o quê? Você não sabe o que você cometeu, você não tem consciência disso. Então todos estes detalhes, meus irmãos, precisam entrar neste momento de cura, de resolução de problemas. Nós precisamos crescer, amadurecer para que isso possa acontecer na nossa vida. Então, em primeiro lugar, é um pecado? É um erro? Compartilhe como você se sente diante deste erro objetivo. Este erro objetivo foi cometido, para que esta pessoa possa passar também, ter a oportunidade de passar também por um processo de arrependimento, onde ela entende que errou, lamenta o seu erro e assume o compromisso de transformação, de mudança futura. Se Jesus estiver no meio deste processo, haverá cura no coração de quem foi ofendido pelo pecado do outro, haverá cura no coração daquele que pecou contra a pessoa ofendida, haverá restauração de relacionamentos. Veja que o que Jesus pretende na sua orientação é exatamente isso no âmbito da igreja. Jesus usou a expressão igreja apenas 2 vezes. Uma delas foi nesse texto, na importância de que a igreja continue caminhando unida. Então procure diretamente essa pessoa. Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito interessante que ele diz que a gente deve elogiar em público e repreender em particular. Ele está somente reverberando aquilo que Jesus já ensinou. Em primeiro lugar, vá a essa pessoa só. Se você não souber, então procure um líder espiritual da sua igreja, um presbítero que possa ajudá-lo em como tratar este assunto. Como eu disse, com oração, com sabedoria, com objetividade, no momento certo, no ambiente certo, no clima certo. Jesus vai promover a cura. Se não houver arrependimento, e aqui Jesus cria esta possibilidade, esse irmão pode não ouvir, ele pode não cair em si, eu errei de fato, e eu vou me corrigir. Se ele não cair em si, ou se ele te ouvir, ou se ele cair em si, você ganhou seu irmão. Esse irmão vai ser grato a você, e olha que ganhar é mais ou menos exatamente isso. Você ganhou a admiração desse irmão. Quando você vai e fala diretamente com essa pessoa, ele fala, obrigado, irmão, que você não saiu falando para o outro, não apontou isso, não veio aqui brigar comigo, veio aqui em busca de restauração. Isso é admirável quando uma pessoa é capaz de fazer isso. E quando nós experimentamos temos esse tipo de experiência, melhor dizendo, nós passamos a admirar a outra pessoa, ou quem pede perdão, ou quem recebe o seu pedido de perdão. São relacionamentos que são
restaurados, porque Jesus está no meio deste relacionamento, deste processo em que você tem consciência do que as atitudes que você vai tomar, a maneira como você vai falar. Então esse é o primeiro caminho. Jesus cria a possibilidade de que esse irmão pode não ser ganho se ele não te ouvir e continuar a cometer os seus pecados. Mas isso vai ser um assunto para um outro momento. Então, neste momento, eu queria que você guardasse essas primeiras palavras no seu coração. Quando você se sentir ofendido, tenha absoluta certeza. Faça uma reflexão interior a respeito de por que eu me senti ofendido, que pecado é esse que foi cometido contra mim. Peça a orientação de Deus com muita oração, para preparar o momento, o ambiente, o local certo para que vocês possam conversar olho no olho e ambos na presença de Jesus. Jesus está dizendo que pode haver a cura aqui. Eu queria convidar você a pensar nisso, nesse primeiro passo do perdão. Vamos orar? Deus querido, existe em nosso coração pessoas que precisam ser perdoadas por nós. Nós te pedimos, ó Deus, que nos dê a capacidade, um coração aberto, um coração submisso, pronto a perdoar sempre, ó Deus, sempre disposto a fazer a paz com todos, sempre disposto, ó Deus, a experimentar o cuidado, a direção, a cura que o Senhor pode produzir nos relacionamentos daqueles que te buscam. Ó Deus, nós também nos lembramos daqueles a quem ofendemos, contra quem pecamos, ó Deus. Ó Deus, nos perdoa, dá-nos consciência, dá-nos discernimento, ó Deus, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos comportamentos, para que possamos ser capazes, ó Deus, de discernindo os nossos erros e na força do Teu Espírito, sermos capazes de nos arrepender sinceramente e procurar a restauração, o ressarcimento, colocar as coisas em ordem nos relacionamentos, ó Deus. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza para que nós sejamos parecidos com Jesus, para que nós possamos revelá-lo a outras pessoas, para que as pessoas entendam que Jesus é vivo, vendo-o em nós. Dá-nos este privilégio, ó Deus, é a nossa oração nesta noite. No nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe e a próxima semana nós continuaremos falando sobre perdão, o perdão que cura e que melhora as nossas vidas. Até lá, então.